Meus irmãos, eu gostaria de tomar o texto que nós já lemos aqui, inclusive, do Evangelho de Lucas, mas apenas o versículo 10 e 12, do capítulo 2, evidentemente, o texto que nós já lemos aqui. E para esse texto, nós vamos colocar como tema da mensagem o medo, a boa notícia e o sinal de esperança. O medo, a boa notícia e o sinal de esperança. O texto diz assim: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Como eu já havia dito a vocês, nós estamos vivendo um período um pouco diferente do que havíamos vivido nos últimos anos. Nós estamos vivendo dias em que a gente não consegue ver o rosto das pessoas completamente. Só vemos dos olhos para cima, né, na maioria das vezes. Ou quando estamos na intimidade dentro da nossa casa, podemos então tirar as nossas máscaras e ver realmente o rosto das pessoas por inteiro. Mas quando saímos às ruas, quando vamos ao comércio, quando vamos a qualquer outro lugar, nós só vemos as pessoas dos olhos para cima, não vemos o rosto das pessoas por completo. Vemos todo mundo escondido atrás de uma máscara. E isso é sinal de algum perigo iminente, de que pode haver alguma coisa que faça mal. Então as pessoas estão protegidas, as pessoas estão atrás de algum escudo, de alguma proteção. E sabe o que faz a gente agir dessa forma? O medo. O medo faz com que a gente aja assim, porque ele nos afasta de tudo que é perigoso, ele nos afasta de tudo que pode fazer com que a nossa vida caia num risco muito grande. Então a gente vai se protegendo, a gente vai conduzindo a nossa vida, pautado muitas vezes nesse medo que é normal em todo mundo. E nós estamos diante de um texto maravilhoso, onde os anjos aparecem para um grupo de pastores e eles dizem: não tenham medo. Não tenham medo. O texto completo diz que quando aqueles pastores, quando aqueles homens viram os anjos, eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram apavorados com a visão que estavam tendo. Imagina, todos estavam acostumados a andar por aqueles campos toda noite com seus rebanhos, nada acontecia de novo em muito tempo. E de repente aparecem anjos do céu vindo anunciar uma mensagem. Eles ficaram com medo. Eu acho que eu ficaria também. Eu acho que eu também ficaria um pouco apavorado diante de uma visão de algo extraordinário que eu nunca havia visto na minha vida. Aqueles homens ficaram assim, aterrorizados, amedrontados, temerosos. Os anjos são mensageiros por excelência. Naquela noite, a mensagem não havia sido endereçada ao palácio, não havia sido endereçada ao rei nem aos poderosos, mas havia sido endereçada a homens que estavam no campo, cuidando de suas ovelhas. Pessoas simples. Ao contrário de serem pessoas de grande importância na sociedade, eles eram pessoas muitas vezes menosprezadas, porque cuidar de ovelha naquela época ali era considerado um trabalho pouco nobre, né? Era considerado um trabalho, um subtrabalho, era subvalorizado o negócio. Então aqueles homens viviam o cotidiano deles naturalmente, cuidando de suas ovelhas, mas não esperavam que nada especial viesse até eles. Não esperava que nem um recado especial de um rei, de alguém importante chegasse para aquelas pessoas. Mas o texto que nós lemos nos diz: de repente eles tiveram uma visão maravilhosa, que de repente estava diante deles anjos do céu, portadores de uma mensagem
para aqueles homens. Então eles se espantaram, então eles sentiram medo, como nós sentimos medo muitas vezes. Alguém já disse por aí que o homem é um animal ansioso. E eu diria que o medo é o sintoma mais claro dessa ansiedade humana. É claro que em graus diferentes, né, nós temos medo de quase tudo. E por que nós temos medo? Como eu já disse inicialmente, porque nós queremos preservar a própria vida. E ainda bem que a gente tem esse dispositivo para nos afastar do perigo, para nos afastar de situações em que nos colocaríamos em risco. Mas sabe de uma coisa? Existe um medo também que ele é patológico. Existe um medo ampliado, maior. Existem as fobias, e aliás, fobia é a palavra traduzida por medo nesse texto de Lucas. Quando os anjos falam para aqueles homens, não tenham medo, a palavra usada para medo é fobia. Não precisa ficar espantados, aterrorizados. Sabe aquele medo que tira o fôlego, que faz você ficar paralisado, que estanca a sua vida por um momento e você não consegue reagir, você não consegue ir adiante, não consegue pensar, raciocinar, não consegue tomar uma atitude na sua vida. Porque você está preso a uma fobia, você está preso a um medo muito grande, a uma pressão muito grande na sua vida e você adoece. Há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas aprisionadas por medos e fobias que fazem com que essas pessoas fiquem paralisadas, fazem com que essas pessoas não consigam se movimentar, não consigam sair desse lugar horrível, desse vale de sombra e morte, usando a linguagem do Salmo 23. E mesmo aqueles que estão no Senhor, mesmo aqueles que, como o salmista, disseram, ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, eu sei que o Senhor está comigo, mesmo com essa consciência, quando se está lá, você não sabe como agir. Quando se está lá, você fica paralisado. Quando se está nesse momento, se Deus não intervir e tirar você daquele buraco, você não consegue sair sozinho. Se não houver um processo de cura, de dentro para fora, se não houver alguém que te olhe nos olhos com empatia e diga, não tenha medo, como aqueles anjos fizeram àqueles homens, ao aproximarem-se deles para lhe trazer a boa mensagem do Evangelho, se não houver alguém que fale assim, que se aproxime, que mostre bondade, empatia, que mostre que a glória de Deus não é destruidora do ser humano, que o homem é autodestruidor, mas que a glória de Deus é bondade, benevolência, que a glória de Deus é amor puro dado aos homens como o nascimento de Jesus. Se não houver essa mensagem por parte daqueles que são seguidores de Jesus, daqueles que hoje são os anjos anunciadores da boa notícia, as pessoas jamais conseguirão sair do seu estado de estagnação de alma espiritual. Estão movimentando-se por aí, estão indo para lá e para cá, aparentemente está tudo bem. Você olha, parece não haver nenhum problema, mas no fundo do seu coração existe um terror implantado, porque as pessoas têm medo da morte, as pessoas têm medo das doenças, as pessoas têm medo de sair na rua, têm medo de serem assaltadas, as pessoas têm medo de viver. Mas Jesus nasceu. Mas Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu para que todo medo seja destruído nas nossas vidas. Jesus não nasceu para que a gente tivesse medo, para que a gente continuasse tendo medo de Deus. Porque se a gente se lembrar bem, no Antigo Testamento o povo às vezes tremia de medo de Deus. Principalmente quando Deus fazia tremer o monte, saía fumaça, fumegava, Moisés descendo com os mandamentos na mão, o povo falou, tem misericórdia, manda Deus parar, senão a gente morre. A gente não quer mais que Deus fale com a gente, senão a gente morre. Nós somos pecadores e Deus é muito santo, Deus não pode se aproximar de nós. Mas o nascimento de Jesus
é a revelação de que Deus não é aterrorizante à vida do ser humano. De que o nosso maior monstro, de que o nosso maior fantasma, de que o nosso maior algoz não é Deus, mas somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior fantasma, o nosso maior algoz. Nem o diabo, o adversário, pode ser considerado o nosso maior adversário. Porque o diabo só pode lançar no inferno aquele que abre as portas e o recebe, e anda com ele, e dá lugar a ele. Aliás, nem isso o diabo pode fazer, lançar alguém no inferno. A própria pessoa pode se lançar no inferno. O diabo só é um agente de sugestão do mal. Ele só sugestiona coisas ruins. E aí quem cai na sugestão dele faz coisas ruins, faz as coisas que ele sugestiona. Mas o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós é que ouvimos as coisas à nossa volta, nós é que processamos as coisas na nossa cabeça, nós é que sentimos as coisas com o nosso coração, nós é que conversamos uns com os outros e falamos palavras boas ou palavras más, nós é que abraçamos ou deixamos de abraçar, nós é que vamos até as pessoas e damos a elas uma mensagem de alegria, esperança, amor, ou deixamos de fazer isso. Somos nós o nosso maior amigo e o nosso pior inimigo. Hoje nós estamos aqui para nos lembrar que Jesus nasceu. Então por que ter medo? Por que ter medo? Nesse tempo de Natal, o medo pode estar impactando negativamente a vida de muita gente, como é real e vocês sabem que é. Vocês têm vivido por aí. Eu tenho visto muitas pessoas com medo à minha volta. Tenho visto muitas pessoas por aí nessa mesma situação. Como eu já disse para você, as pessoas têm medo de muitas coisas. E esse medo muitas vezes pode começar muito pequeno, mas ele vai tomando uma proporção gigantesca. Ele vai tomando uma proporção que foge ao nosso controle. E ele pode se tornar uma situação patológica na nossa vida. Ele pode se tornar uma grande fobia. E nós precisamos nos livrar dessa situação. Há muitas pessoas adoecidas até mesmo dentro das igrejas. Fora e dentro das igrejas. Há muitas pessoas que têm se colocado nessa situação de medo extremo e não têm conseguido reagir diante das situações normais da vida. Normais para muitas pessoas. Para muita gente tira de letra, é uma situação comum, corriqueira. Mas para aquela pessoa que está afetada por aquele medo, por aquela fobia, aquela é uma situação extrema. É uma situação paralisante. Mas como se livrar disso? Como se livrar dessa tristeza profunda, dessa vontade de fechar os olhos e desaparecer desse mundo cheio de perigo de morte? Muitas vezes é o que passa pela cabeça de pessoas que são afetadas por esse medo, por essa patologia. Gente, isso é muito sério. Mas felizmente, para quase todos esses casos, a solução, a saída, a tratamento, a vida, a esperança. E em primeiro lugar, só pode haver esperança porque a fonte da esperança não está fechada. Porque a fonte da esperança permanece aberta. Porque nós ainda celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Porque nós ainda ouvimos os ecos dos anjos que disseram: não tenham medo, porque eu trago a vocês uma boa notícia que é de grande alegria. O Senhor hoje quer trocar a nossa tristeza por uma injeção de alegria. O antídoto contra essa tristeza, contra esse mal que afeta as pessoas, contra esse medo exagerado, essa patologia, em primeiro lugar, não descartando todas as possibilidades, todos os aplicativos que existem no caso da medicina,
Mas em primeiro lugar, tudo isso existe e nós nos maravilhamos com isso. Mas tudo isso existe porque nós ainda ouvimos os anjos dizerem: não tenham medo, não tenham medo, porque eu trago a vocês boas notícias que será de grande alegria para todo. E é para todo o povo, não é só para vocês. Os pastores podiam ficarem tão felizes naquele momento, receber aquela boa notícia, falar assim: pronto, agora nós vimos anjos, nós ouvimos eles dizerem não tenham medo, e nós já não temos mais medo, nós estamos bem e vamos ficar felizes com essa boa notícia aqui. Está resolvido o problema para nós. Mas os anjos disseram: esta boa notícia é de grande alegria e será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Anjos anunciaram o nascimento do Salvador. Aqueles pastores nunca puderam imaginar que eles seriam o objeto daquela mensagem. Como eu disse para vocês, eles eram desprezados, justamente pela posição inferior que eles ocupavam na sociedade. Das muitas lições que a gente aprende com esse texto, com essa passagem bíblica do Natal, essa é uma lição fundamental e importante para as nossas vidas. Que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele manifesta primeiramente a sua graça àqueles que são mais necessitados. E aí você poderia questionar e dizer assim: Deus não está sendo justo. Deus, Ele teria que manifestar a todo mundo de uma vez só a mesma graça. Mas Deus faz umas compensações na história, e a gente vê isso em todo o texto bíblico. A gente percebe Deus fazendo compensações para que as pessoas cheguem todas juntas no final. Não é que Deus despreza as pessoas que têm posse, não é que Deus despreza os poderosos, não é que Deus despreza algum tipo de gente para privilegiar outros, mas Deus faz compensações na história. Deus abre precedentes na história, e Ele se manifesta primeiramente àqueles que são mais necessitados, aqueles homens que estavam ali. Natal é a boa nova, a boa notícia dada a quem não tinha a menor condição de retribuir o valor daquela mensagem. Talvez se os anjos tivessem aparecido para um nobre senhor que tivesse muitas posses ou que tivesse poder político na sua mão, ele talvez quisesse retribuir a mensagem dos anjos com uma quantia em ouro, com uma influência, né, política. Mas nesse texto nós percebemos que a manifestação do amor incomensurável de Deus não é destinada em troca de favores, ou porque Ele precisa do nosso tráfico de influência. Muito pelo contrário, Deus não coaduna com essas nossas comercializações comuns. A comunicação de Deus é graça, é favor imerecido, e é por isso que Ele vem especialmente e primeiramente para aquele que não tem condição nenhuma de retribuir o valor da mensagem, nem se aqueles homens quisessem, nem se eles dessem todas as suas ovelhas, pagaria o valor daquela mensagem extraordinária, mensagem que mudou a história da humanidade. Natal é graça disponível aos mais inadequados, aos menos importantes, aos desprezados. Desses eu digo, até aqueles que mesmo sendo, não se reconhecem como tais pela arrogância e pela sua suposta superioridade em relação aos irmãos, até para esses a graça de Deus se manifesta. Porque ela vem sem distinção. Ela alcança alguns primeiro, mas ela vem e ela passa como uma onda, chegando para todas as pessoas. Imaginem vocês, aqueles pastores souberam do nascimento de Jesus, mas Herodes também soube do nascimento de Jesus.
Os reis magos também souberam, estou falando reis aqui usando uma linguagem do senso comum até, porque eles não eram reis, eram magos do Oriente. Os magos do Oriente também eram pessoas importantes e receberam também a mensagem do nascimento de Jesus. E a mensagem chegou no palácio, chegou a Herodes, mas veja bem a resposta dos homens que estavam no campo, de pastores, homens simples, cuidando de ovelhas. Eles ouviram a mensagem, ouviram a palavra e correram para Belém e foram se certificar daquilo que estava acontecendo. E chegaram diante do lugar onde estava Maria, José e o bebê. E ali eles se prostraram e adoraram a Jesus na simplicidade que estava exposta à graça de Deus naquele momento diante deles. Já Herodes não. Herodes, tendo sabido da notícia, o que ele fez? Eu quero saber onde está, manda matar todos os meninos de lá, porque eu não quero outro rei na parada, eu sou rei. E eu já estou preparando meu filho para ser rei. Que negócio é esse? Tipo, de repente apareceu o rei dos judeus aí. Manda matar todos os meninos. Vamos acabar com essa história logo. Então, às vezes não, sempre. Deus conhece o coração dos homens. Deus sabe daquilo que está no íntimo de cada coração. E Deus muitas vezes privilegia o coração que está mais suscetível e aberto à recepção da mensagem do que aqueles que têm outras prioridades nas suas vidas. A boa notícia deve ser anunciada aos 4 cantos, a todos os homens e mulheres que são igualmente carentes da bondade eterna que se encarnou no menino Jesus de Nazaré. A quem nós temos anunciado o Evangelho? As boas notícias. É preciso levar as pessoas angustiadas, mais do que uma mensagem que nós sabemos que é viva, mas a vida da mensagem deve estar no mensageiro. Por que é que aqueles homens pararam de ter medo e receberam a mensagem de bom grado e foram até Belém encontrar-se com o Salvador que havia nascido? Porque além de uma mensagem que já era viva, havia vida naqueles que transmitiam a mensagem. Se a gente se coloca como igreja de Deus, transmissora, proclamadora da boa notícia, do Evangelho, da graça de Deus para as pessoas, e vive a partir dessa mensagem, a nossa mensagem ganha vida, porque nós temos vida a partir dela. E não apenas falamos de conceitos que a gente aprendeu lendo um livro. Olha, eu sei que Jesus é o Salvador, morreu, você é pecador, aceita Jesus que você vai para o céu. Né? Pode-se falar isso de 2 formas. Você pode falar isso somente porque você leu em algum lugar e você replicou, ou você pode falar isso porque realmente você acredita, a tal ponto que você se submete a essa mesma mensagem. A tal ponto que você fala, olha, essa mensagem primeiro é para mim. Primeiro ela passa pela minha vida. Primeiro ela me transforma. Primeiro ela me modifica. Primeiro ela me sujeita. Para que depois eu seja proclamador da mesma. E ela ganhe lugares diferentes no coração das pessoas. E ela crie no coração das pessoas catedrais, igrejas, que sejam verdadeiros lugares de morada e adoração a Deus no coração de cada um, que é necessitado do Evangelho, da graça de Deus. Nós precisamos continuar a nossa tarefa de proclamar o Evangelho aos 4 cantos, de falar dessa criança que nasceu e que ali estava. E eu imagino o olhar daqueles pastores, e não só dos pastores, mas de todos que ali chegaram e viram Jesus enrolado no pano, colocado sobre uma manjedoura, um bebê como qualquer outro bebê, não havia uma aura dourada em cima da cabeça dele, não havia, aliás, o lugar era até um pouco mal cheiroso, porque era um estábulo, não era um quarto adequado para o nascimento de uma criança, não era um hospital, nada disso. Era um cômodo que havia em quase toda a casa judaica, onde ficavam os animais, e ali tinha possivelmente algumas ovelhinhas, um cabrito, coisa da família.
José e Maria e Jesus estavam ali. E os pastores chegam diante daquela cena rústica, singela. Mas só que a mensagem que havia vindo até eles, dada pelos anjos do céu, fez nascer no coração daqueles homens a vida necessária e a fé necessária para que eles vissem naquele menino o Filho de Deus. E isso foi transformador para a vida deles, porque cria-se uma identificação. Em primeiro lugar, Deus não é aquele figurão que fica lá do céu jogando raio na cabeça de ninguém, com uma barba branca, estressado, geralmente, né? Esperando que você pise fora para ele te dar uma chibatada, uma chicotada. Deus agora era um recém-nascido, um bebê vulnerável, dado à mão dos homens. E aí você se vê nesse bebê. Como é impossível amar um bebê recém-nascido? Quem pode não amar um bebê recém-nascido? Olhar para um bebê recém-nascido é quase que instantâneo o sentimento de... Eu fico assim, às vezes prestando atenção em algumas coisas. Está ali o Paulinho, meu filho de 4 anos, mesmo quando ele era um pouquinho mais novinho. A gente está assistindo um filme, um desenho, ou qualquer programa na TV, ou mesmo que seja um comercial, e aparece um bebezinho, a reação dele é automática. Ele faz assim, oh. Porque é o sentimento que vem em qualquer pessoa desse mundo. A menos que a pessoa tenha um problema, seja um antissocial completo, tenha problemas na sua mente. Por que a gente sente isso por um bebê? Por que a gente ama instantaneamente, automaticamente, aquilo que é totalmente vulnerável e que não traz para a gente risco nenhum? O bebê, a gente sabe que ali é pureza. Ele só quer se alimentar, só isso, e dormir e viver, nada mais. Ele não está te pedindo nada mais. Ele não vai te passar para trás, ele não vai falar mal de você, ele não está pensando mal de você, ele nada disso, ele é a pureza. E a gente se identifica com isso e a gente ama, porque a gente sabe que um dia a gente foi aquilo também. E aí essa mensagem agora ela ganha uma esfera um pouco maior, mais abrangente. O Natal existe para que a gente seja identificado no menino Jesus. E para que a gente identifique também cada ser humano. Porque cada ser humano é um bebê, ou foi um bebê pelo menos no início da sua vida. Teve o seu momento de pureza. Teve o seu momento em que a gente deve cristalizar, e quando a gente olha para cada ser humano, a gente pode olhar com os olhares de Deus através da cruz de Jesus Cristo. Seres humanos, frágeis e vulneráveis, carentes da glória e da graça de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 3. E é por isso que nós nos gloriamos, é por isso que a gente se alegra com a mensagem do Natal. Não é só pelo fato de Jesus Jesus nasceu 2000 anos atrás, mas é porque quando eu recebo essa mensagem, e pelos olhos da fé, eu olho para aquele bebê colocado sobre uma manjedoura, eu enxergo a minha própria vida vulnerável, e a vida de todas as pessoas, de todos os seres humanos, que também passaram pelo nascimento natural e que agora precisam passar pelo nascimento espiritual, porque segundo Jesus, ele disse: aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. E a proposta da mensagem de Deus para nós é que a gente venha a renascer, nascer de novo. Natal, portanto, é uma mensagem que nos propõe novo nascimento. Propõe que a gente também seja mensageiro de novo nascimento para a vida de outras pessoas. Jesus nasceu, Deus está desarmado, totalmente vulnerável em mãos humanas.
Jesus é a realidade de uma relação possível entre Deus e os homens e entre os homens e seus semelhantes, porque todos igualmente nascemos. Mas os anjos também falaram para os pastores assim: olha, vou dar para vocês um sinal, porque vocês vão lá para Belém, né? Vocês vão ter que encontrar. Então, o sinal é o seguinte: vão a Belém e vocês saberão que é ele pelo seguinte sinal: lá vocês encontrarão o bebê enroladinho em panos e posto deitado numa manjedoura. Foi isso que os pastores ouviram dos anjos. Belém era uma cidade que naquela época possuía mais ou menos 600 habitantes. Era um vilarejo. Era pequenininha. Mas naquela época estava lotado de gente por causa do recenseamento de César Augusto. As casas estavam lotadas. Embora a palavra usada aqui no texto é hospedaria, mas não existia nem hospedaria em Belém. Era um vilarejo, eram casas. E muito provavelmente José tinha algum parente que morava ali em Belém. E eles foram procurar a casa desses parentes. Mas estava tudo lotado, até na casa dos parentes. E falaram para eles, até porque, se a gente pensar bem, a situação de José e Maria era um tanto que complicada no contexto ali na época. Maria não era casada com José ainda e já estava grávida. Então imagina, né? Chega na casa de um parente, aí o parente fala assim: vai ficar climão aqui, vou arrumar um lugarzinho para vocês. E aí coloca lá naquele lugarzinho lá. Fica aí, né? Fica aí. Ó, procura não vir aqui na sala não, para não criar um clima, né? Nossas crianças estão em casa aqui, o que é que eles vão falar? E é mais ou menos nesse contexto que José e Maria são conduzidos para aquele cômodozinho dos animais, para aquele estábulo. Porque não havia lugar para eles. Essa explicação do não havia lugar para eles, Lucas não diz claramente o porquê não havia lugar para eles. Porque você imagina que mesmo com uma casa um pouco cheia, poxa, para uma mulher grávida sempre há um lugar. Sempre existe um lugar. Pô, tira um homem daí, pelo amor de Deus, deixa a mulher grávida cair dentro. É ou não é? Acho que em qualquer época isso poderia acontecer. É lógico que eu estou falando aqui nos valores de hoje e posso estar cometendo um anacronismo muito grande. Mas eu acredito que mesmo naquele tempo do nascimento de Jesus, é muito possível que alguém poderia ter o bom senso de dar o lugar para uma mulher grávida. Mas existia ali uma desconfiança, um mal-estar em relação ao casal, né? Pela situação deles. Então foram colocados naquele lugar. Mas olha só, o sinal era esse: vocês vão, pastores, e vocês vão encontrar o menino enrolado em panos e deitado sobre uma manjedoura. É interessante notar que talvez eles não encontrariam Jesus sem esse sinal, mas muito pouco provável, até porque eu falei para vocês que 600 pessoas num vilarejo, eles iam ter que caminhar um pouquinho, mas uma hora iam chegar, né? Pergunta para um e para outro: qual criança que nasceu aqui? Iam chegar até Jesus naturalmente. Então o sinal ele vai um pouco além do que essa questão de encontrar, de localizar, né? De saber exatamente onde estava Maria, José e o bebê. Mesmo que o sinal dado pelos anjos pudesse facilitar o encontro do possível único bebê que nascera naquela noite em Belém, ele também serviria para identificar o modo como Jesus nasceu. Né? Não havia um quarto com temperatura controlada, não havia brinquedinhos pendurados na parede, não havia, enfim, nenhuma condição mais confortável que pudesse ter em todo aquele vilarejo ou em toda aquela região para receber Jesus. Ao contrário disso, eles estavam num lugar, como eu disse, que até estava cheirando mal um pouquinho, tinha bicho ali, animal, né? Aliás, a manjedoura é o lugar onde comem os animais, é um coxo, né? Quem já viu criação de animal por aí sabe do que eu estou falando.
o coxo onde comem os animais. A manjedoura nada mais era do que isso. Um coxo ali, improvisado, colocaram palha certamente em cima, deixaram meio fofinho, deram uma limpadinha, enrolaram o menino em panos e o colocaram ali. Maria, quando eles encontraram ali, certamente Maria estava ali se refazendo do parto, José procurando melhorar as coisas dentro daquilo que era possível fazer, mas este era o sinal. Encontrareis o bebê enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Foi assim o que encontraram. Deus estava totalmente entregue aos cuidados de uma família humana. O mistério estava diante deles, aquilo que era imponderável, impensável. Aquele que é o Senhor e Cristo, o Salvador, estava ali posto sem qualquer protocolo ou distanciamento social. Ele estava mais próximo do que nunca. Deus não estava de máscara. Deus não estava escondido. Deus tinha dado a sua face para ser visto. E a sua face mais vulnerável, a face de um bebê. Este era o sinal. Deus estava disponível e acessível em Jesus. Como não amar aquele bebê? Como não cuidar dele, mesmo sem recursos para dar-lhe o conforto necessário? Como não amar o próximo, pois todos estivemos igualmente na mesma condição de vulnerabilidade, pelo menos em algum dia das nossas vidas. O nascimento de Jesus está dizendo isso para mim. Eu devo amar as pessoas, porque eu também estive numa posição de vulnerabilidade extrema um dia, e eu fui amado e cuidado, e por isso eu devo amar o meu próximo, assim como eu fui amado e cuidado. O medo se foi. Depois que ouvimos a boa notícia, os nossos olhos viram um sinal de esperança. Não há mais medo, pois os anjos nos falaram de uma grande alegria. Agora nós estamos vendo a salvação envolta em panos e deitada sobre uma manjedoura. Quero dizer a vocês agora, vocês podem olhar e ver o Rei, aquele que nasceu para que tivéssemos vida, e você não precisa ter medo daquilo que você está vendo. Você não precisa temer a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem salvadora. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor incomensurável de Deus para com os homens. Nós estamos comemorando o Natal, e que essa data seja a oportunidade para você trazer à sua memória a mensagem que destrói todo medo e que faz nascer a esperança na sua vida. Que Jesus seja encontrado enroladinho e acarinhado nos panos do seu acolhimento, e que Ele esteja deitadinho no âmago do seu mais simples coração, pois esse é o melhor lugar onde Ele quer, onde Ele deseja estar. Que vocês todos tenham um Feliz Natal.